veganos me convenceram. Tem que tratar animal com dignidade, por isso que ele tá sentado na mesma cadeira que eu. Ele só não cabe aqui porque ele é gigante. Mas é o seguinte, agora você tem a mesma dignidade, vai parar de ficar preso no canil, vai comer na mesa junto comigo. Ei, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Só que eu quero que você comece a partir de hoje, ler um livro. Não, calma aí, cara, você vai cair. Vamos ver se os veganos convencem ele também, porque eles já me convenceram. Tudo isso depois da vinheta. Depois do grande sucesso que foi a parte 1 do debate entre uma churrasqueira e 30 veganos, atendendo a muitos pedidos que vocês fizeram, estamos trazendo agora a parte 2 aqui para o canal Metaforando, que é o maior canal de linguagem corporal do mundo. Portanto, vamos continuar vendo os comentários, a retórica, a postura e a comunicação dos participantes nesse debate. Agora, o tema é veganos também matam animais, a afirmação, na verdade, da Ju Lima, e o oponente dela tá falando que você não precisa matar, você pode colocar esses animais em outros locais, enfim. Devidamente eliminados. Em santuários, né? Então, esses animais eles vão ser bem tratados, eles vão ser devidamente eliminados. Henrique, tá. Eles vão ser bem tratados no santuário, eles vão ter a vida que eles... Henrique, não cabe esses animais nesses santuários. Desculpa, você sabe quantos animais são abatidos? Tá. Aqui, pessoal, debater com uma pessoa que está se opondo a você é algo bem difícil, tá? Quero que vocês prestem atenção, eu vou até mutar o debate, prestem atenção nas reações, na expressão facial da Ju, enquanto ela está conversando com o Henrique, e das expressões do próprio Henrique enquanto ele está conversando, enquanto ele está debatendo com a Ju, tá? Então, aqui o que a gente tem? A Ju está mantendo uma expressão séria, prestando atenção nele, e o Henrique está quase que sempre contraindo aqui a região glabelar. E deixando os olhos mais arregalados. Barará, 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 barará. Essa expressão aqui da contração da glabela, independente de qual seja o seu argumento, ainda mais se você estiver com os ombros aqui elevados e olhando de baixo para cima para a pessoa aqui, ó, igual o Henrique está fazendo, barará, 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 ela é uma expressão que transmite a sensação de hostilidade. Pode ser que você não esteja se sentindo hostil ou não esteja querendo atacar a pessoa a partir para as vias de fato, mas é isso que essa expressão transmite, então vale a pena tomar cuidado, né? Como eu já falei várias vezes, o público está sempre julgando isso, né? Que postura que você está assumindo, etc., para que você não transmita uma imagem de emocionado, de descontrolado. E pode ser que você não esteja assim por dentro, mas a postura sua gera essa informação para as pessoas. Que não cabe esses animais nesses santuários. Desculpa, você sabe quantos animais são abatidos por ano para alimentar o mundo? Milhões e milhões e milhões. Bilhões, exatamente. Bilhões, isso. 70 bilhões. Então, assim, não tem santuário para esses animais. Desculpa, esses animais ocupariam grande parte da terra. Sim, mas aqui você tem uma... Legal, o Henrique deu uma concordância, né? A Ju trouxe uma objeção e o Henrique vai lá e faz uma pequena concordância com ela. Sim, e vai para um outro ponto. Isso é interessante. E mais uma vez, se eu fosse a Ju, eu faria questão de frisar esse sim. Quando você consegue um sim do seu oponente... Vitor, mas eu acho que isso é antiético, etc. Eu entendo, tá? Essa percepção. Mas nesse tipo de debate erístico, né? Nessa dialética erística, que não é... Isso aqui não é um debate, né? Mais uma discussão, enfim. O público está procurando por sinais de quem ganhou, tá? O público está procurando isso. Então, se você quiser mandar bem numa situação dessa, você tem que frisar quando a outra pessoa concorda com você. Só um ponto. Então, aqui nós temos uma concordância, certo? Bacana, Henrique. Bom, bora continuar, então. Você frisa. Nesse ponto, você concorda comigo, né? Show, então bora continuar. Animais, desculpa, esses animais ocupariam grande parte da terra. Sim, mas aqui você tem uma questão de que os animais, eles são reproduzidos forçadamente, as vacas, os cavalos, eles são reproduzidos forçadamente. Existe a inseminação forçada. Inseminação forçada, justamente para você ter uma reprodução para a produção de alimentos. Pessoal, vocês estão vendo a reação desse camarada aqui no fundo? Essa reação aqui quando ele abre os braços, né, dando risada e tal. Não façam isso, tá? Isso é feio. A resposta mais rápida que eu posso ter pra vocês é isso. Não façam isso. Esse tipo de imagem pra grande audiência, pro público que concorda com vocês, pode fazer qualquer besteira. Você pode plantar uma bananeira que o público que concorda com você não vai achar isso um problema. Pra grande audiência, gestos muito exagerados. Meu Deus, é óbvio! Gestos assim podem transmitir um sentimento ou de raiva ou de desprezo, né? Superioridade. E para o grande público, isso não é benéfico. O grande público tende a não gostar de reações exageradas.
Então não façam isso, tá? Não reajam assim. Principalmente se forem vocês que estão ali na frente debatendo. Não façam isso, não vai dar bom. Inseminação forçada, justamente para você ter uma reprodução para a produção de alimentos. Não, mas se você tem uma como se fosse estupro. Mas é uma forçada. Isso não é verdade. Não é verdade. Forçada. De novo, vocês estão humanizando os animais e colocando eles numa posição que não existe. Esses animais não passam por dor. Você sabe o que é uma mulher ser estuprada? Pessoal, vamos lá. Isso é um ponto interessante em debate, em discussões, quando você não concordar com termos, tá certo? Preste sempre atenção aos termos que as pessoas utilizam. Quando você não concordar com termos, você pode sim pedir para a pessoa voltar a explicar aquele termo para vocês discutirem aquele termo. Não deixe aquilo ser passado como se fosse um pressuposto. Existe uma diferença grande entre eu falar, por exemplo, olha, o Vitor falou de maneira enérgica e o Vitor falou de maneira autoritária. O Vitor é um líder que fala de maneira enérgica. E ele é um cara que comanda toda a equipe. Ou o Vitor é um cara que fala de maneira enérgica, ele é um líder autoritário que comanda toda a equipe. Então quando eu coloco autoritário, já mudou o sentido da mensagem. Então você pode sim voltar e falar, peraí, você usou esse termo aqui? Por que você usou esse termo? Eu não concordo com esse termo. E então entrar numa discussão sobre aquele termo, para depois você avançar. Isso é extremamente necessário. A Ju faz muito bem aqui em pontuar. E o Henrique, ele vai explicar o porquê que ele usou o termo forçado. Né? Isso não é verdade. Não é verdade. De novo, vocês... Aqui, o Henrique fica até... Ele se impertiga ali na cadeira, né? Arregala os olhos. Então, tá transmitindo sinais muito intensos, né? De uma energia muito intensa ali. Pode não ser muito bacana, o grande público pode não ver muito bem isso. Né? Eu tenho uma dúvida. A gente come animal porque isso se tornou uma cultura, ou por a gente naturalmente ser onívoro, ou seja, comer plantas e comer animais, da nossa natureza de comer carne também, originou-se uma cultura. Minha pergunta pra você é, a gente come carne porque a gente aprendeu culturalmente, ou a cultura de comer carne existe porque a gente primeiramente comia carne? Quero saber a sua opinião, coloca aqui nos comentários. Vamos continuar na análise aqui. Tem forçado como se fosse estupro. Mas os olhos arregalados, ó, respirada funda. É uma forçada. Produção de alimentos. Não, mas se você tem forçado como se fosse estupro. Mas é uma forçada. Isso não é verdade. Não é verdade. De novo, vocês estão humanizando os animais e colocando eles numa posição que não existe. O Henrique tá aqui, ó, pressionando a mandíbula, né? Raiva. Esses animais não passam por dor. Você sabe o que é uma mulher ser estuprada? Sério, você acha que a inseminação artificial dói? Eu acho que sim. Você tem uma pessoa incluindo... Não, peraí, você acha que inseminação artificial dói? Como é a inseminação? Gente, vocês estão muito você pode me explicar, por gentileza, como é a inseminação das vacas? Como se dá a inseminação das vacas? Como as vacas são engravidadas para reproduzir? O Camilo Henrique tá até tremendo. A hora que ele abre a mão dá pra ver que tá até trêmulo, né? Então ele tá bem intenso emocionalmente ali, né? Isso geralmente ocorre quando a pessoa não está muito acostumada a debater em público, na frente de outras pessoas, né? Bate um pouco mais de nervosismo e tal. São de animais para abate e para a produção de leite. Forma indolor. De dolor? Não, eu quero saber como. Eu não quero saber a forma. Agora, o contrário disso seria... Mais um ponto. Mais uma vez, ela falou em dolor. O Henrique não apresentou uma objeção nesse momento. Ele não virou e falou, não, eu discordo que seja indolor. Ele só falou, não, tudo bem, eu quero saber como. Não quero saber a forma sem dolor, eu quero saber como. A Ju poderia mais uma vez realçar isso e falar, então peraí. Então você concorda comigo que não é indolor, né? Então beleza, então vamos lá, ó, vou te explicar. Blá, 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 blá. E você vai puxando essas pequenas concordâncias ao longo da discussão para demonstrar publicamente que você está sendo a pessoa que está obtendo mais concordância da outra parte. Em teoria, mostrar que está vencendo o debate. Ah, Vitor, mas eu acho que assim, a ideia não é difundida da forma... Eu entendo e eu concordo, tá? Não é assim que se debate, tanto que isso aqui não é debate, isso aqui é uma erística, uma dialética erística, Schopenhauer. Mas nesse tipo de situação, você tem que usar as armas da situação. Se você soltasse de novo ela na natureza e um touro, que normalmente é um animal super violento, montasse nela e causasse vários acidentes. Não, mas assim... De novo, gente... A reação do pessoal em volta é muito afetada, né, cara? O área traz métodos... Coisa de bobo, parece um monte de criança. De bem-estar animal. O animal não... Pessoal, você pode ouvir um maior absurdo na sua vida. Uma pessoa te falando um absurdo numa posição que você discorda extremamente, com todas as suas forças. Se você tem um comportamento infantil, você para de ser levado a sério, tá? Então, olha a pessoa nos olhos, mantenha a postura, mantenha um tom, mantenha a cordialidade, que você vai ser muito mais levado a sério, inclusive tem muito mais chance da outra pessoa concordar com você do que se você ficar... Nossa, que bosta, idiota. Ninguém vai te levar a sério. Ninguém sério vai te levar a sério.
De novo, gente, a pecuária traz métodos de bem-estar animal. O animal não sente dor ao ser inseminado. Isso não existe. O que você está falando não existe. Ele existe. Os animais, a reprodução dos animais ela é através da inseminação forçada. A vaca é paralisada. Você não consegue ela é colocada colocar no lugar que ela fica parada. Não é como se você fosse preso na cadeia. Mas ela é forçada. Você está tentando humanizar a vaca. Eu acho que isso é o grande ponto do debate. Fosse preso na cadeia. Mas ela é forçada. Você está tentando humanizar a vaca. Se fosse assim... humanizar. A questão é uma questão ética. Só uma coisa. Se você pega uma... Pra mim esse é o ponto alto do debate. Até pelo que o Henrique falou agora. O Henrique falou, veja pela questão ética. E a Ju tá dizendo o quê? Você quer humanizar a vaca. Questão ética e humanização. Tá? A ética, eu posso falar eticamente, posso discutir a moral sobre vários aspectos. Eu posso, por exemplo, discutir a moral sobre objetos inanimados. Que quem me garante que aquele objeto não tem vida própria, não tem vontade própria? Quem me garante que uma pedra não se sente mal? Eu posso ter uma discussão filosófica, eu posso iniciar uma dialética sobre qualquer coisa, tá? E não é por isso, não é por esse fato que a filosofia se torna menos importante. De jeito maneiro, eu só estou fazendo uma classificação. Então, quando o Henrique fala de ética, e a gente vai falar de ética próxima da moral, quando ele fala de ética, a ética pode ser elaborada sobre qualquer coisa. Eu posso pensar nos direitos, no sofrimento de qualquer ser, não necessariamente um ser animado, tá? Posso falar de seres inanimados também. Quando eu falo de humanizar algo, eu estou falando sobre uma comparação. Então, eu estou dizendo que um animal ele não é igual a um ser humano. Então, para mim, o grande ponto do debate é esse, tá? Eu vou dar meus 2 centavos aqui, mas percebam a fala dos dois. Como parece que um tá falando uma coisa e o outro tá falando outra. Você fosse preso na cadeia. Mas ela é forçada. Você tá tentando humanizar. O Henrique tá tão nervoso que ele... Nossa, puxada... Dá umas respirada funda assim, cara. Não é como se você fosse preso na cadeia. Mas ela é forçada. Você tá tentando humanizar a vaca. Se fosse assim... humanizar. A questão é uma questão ética. Só uma coisa. Se você pega uma faca e faz assim pro seu cachorro, ele bate o rabo pra você, Henrique. Sim. Ele não tem raciocínio lógico, essa questão. Ele tem... São seres sem ciência. Exatamente. São seres sencientes que sentem dor. Eles não têm noção de que você prendeu eles numa... Veja... O Henrique tá dizendo, são seres sencientes que sentem dor. Acho que ele vai falar que o ser senciente sente prazer também. E a grande questão pra mim é essa, né, desse debate. Meus 2 centavos sobre isso são... Vamos falar da questão ética primeiro, tá? Então, como um ser humano que não é vegano, no meu caso, né, e acredito que a vasta maioria do mundo não é vegana, eu entendo que em algum momento da vida eu tive que pensar, ou eu penso, posso não pensar nisso, mas em algum momento eu tive que entender e concordar com a ideia de que para eu poder sobreviver todos os dias... Com a mesma frequência que eu vivo, com a mesma frequência, um outro ser vivo tem que ser morto. Então isso, em algum momento, eu fiquei ok com isso. Seja porque eu aprendi isso pelos meus pais, seja porque é natural do ser humano ser onívoro, etc, etc, etc. Mas em algum momento eu fico ok com essa ideia. E eu simplesmente paro de pensar nela e sigo a minha vida. E acho que é assim com a maioria do mundo, né? Você não para pensar nisso. E não dá para fugir dessa discussão ética, tá? A gente pode falar várias coisas, mas em algum momento a gente vai cair nessa discussão ética que não tem pra onde fugir. Ou você aceita, você que não é vegano, aceita que pra você viver tem outros seres sendo mortos com frequência, ou você vira vegano, né? Ou você deixa de ser onívoro, carnívoro, sei lá. Então em algum momento você vai cair nessa questão. Não dá pra fugir eticamente disso. Se você come carne, você só tem essas 2 escolhas. Ou você fica em paz com outros seres sendo mortos pra você comer carne, ou você não fica em paz e não come carne. Enfim, é isso. Esse é o ponto. Do outro lado, a gente não pode esquecer, como a Ju tá falando, de você querer humanizar os animais. Então o animal sente dor. Ele também sente prazer, obviamente. E ele sente o mínimo de vontade. Afinal de contas, é ser senciente. Só que o animal ele não tem o mesmo tipo de pensamento, o mesmo nível de raciocínio lógico que o ser humano. Não à toa, qual foi o último best-seller da Amazon que você viu sendo escrito por um animal, que não fosse um ser humano? Então, o intelecto humano, o intelecto como a gente conhece, ele é uma vantagem no reino animal da nossa espécie, da espécie humana, certo? Então, de fato, o que a Ju está dizendo aqui não dá para comparar os animais com os seres humanos. Quando eu falo que algo foi feito forçosamente, perante o mecanismo legal, por exemplo, eu não posso dizer que uma vaca foi estuprada quando é feita uma inseminação artificial nela, porque não é. Não é assim, por exemplo, que os direitos humanos, veja só o nome, direitos humanos, né? Não é direitos gerais, não é assim que os direitos humanos compreendem, por exemplo, uma situação dessa, não é assim que a legislação compreende. A legislação, em sua maioria, tá? Eu entendo que não é algo generalista, mas não é assim que a justiça vai compreender, de maneira geral. O exemplo que o Henrique trouxe, uma inseminação artificial, ela não vai ser vista, por sua vasta maioria, como um estupro, porque a vaca não tem os mesmos direitos que um ser humano tem, porque a vaca não é equiparada no mundo atual, em 2021,
como um ser humano. E não é nem só no mundo atual. A vaca não é equiparada, em sua maioria, em nenhum lugar do mundo a vaca é equiparada ao ser humano. Provavelmente existem lugares que sim. Mas lembrando, a gente está falando pela maioria. Tá certo? A maioria serve como base para a gente tirar o que a gente vai fazer, o que a gente vai decidir. Tá certo? Não estou dizendo que não hajam situações contrárias. Mas não é apenas hoje em 2025, por exemplo. Mas enfim, você tem registros arqueológicos. Foi uma pequena pesquisa que eu fiz para poder fazer a análise dessa parte 2. Você tem registros arqueológicos de centenas de milhares de anos atrás, praticamente desde o domínio do fogo, do ser humano comendo plantas e carnes, comendo outros animais. Então não é agora, essa cultura de agora, sei lá, não, são centenas de milhares de anos. E o ser humano, para além disso tudo, ele é descrito nos maiores manuais que falam sobre, que classificam a biologia e a espécie humana, como um ser naturalmente onívoro. Naturalmente. Quando a gente fala de natural, a gente está falando da natureza de qualquer coisa, certo? É a matéria-prima daquilo. Naturalmente onívoro. Onívoro é uma dieta baseada não só em alimentos vegetais, mas também em alimentos animais. Então, quando você tem essa definição do ser humano naturalmente onívoro, sendo divulgada pelos maiores órgãos, eu vou colocar aqui a pesquisa que eu fiz. Novamente, eu não sou um versado no tema, não é um tema que eu tenho interesse em me debruçar. Eu fiz essa pesquisa aqui em 30, 40 minutos, portanto também não é uma pesquisa super relevante. Te aconselho a ver tanto canais de veganos sobre isso, se você tiver mais interesse, quanto canais de pessoas que não são veganas. Mas nessa pesquisa a gente entende que o ser humano ele é tido como onívoro, naturalmente onívoro. Primeiro, por pesquisas arqueológicas, como eu falei para vocês, centenas de milhares de anos, registros de seres humanos. Centenas de milhares de anos. Não é no governo Trump, no governo Bolsonaro. Centenas de milhares de anos. Você tem noção? Já comendo carne e planta. A análise comparativa da biologia de outros animais. Então, a nossa dentição, ela tem fatores que propiciam, facilitam a alimentação de carnes e vegetais. As nossas bactérias, enfim, o nosso sistema digestivo também permite a digestão tanto de carnes quanto vegetais, comparativamente com outros animais que não têm esse tipo de digestão, não podem digerir outros tipos de carne, além das evidências evolutivas também dos seres humanos, como tendo várias capacidades para ingerir tanto vegetal quanto alimento animal, carne. Então, para mim o debate ele tá aí, sabe? Não dá para comparar nem legalmente, nem biologicamente, nem anatomicamente, por meio de referências inclusive biológicas, arqueológicas e científicas, o ser humano com os outros animais. O próprio intelecto humano, a gente decidir o que a gente vai comer, o que a gente não vai comer, organizar, separar o gado, por exemplo, tudo isso que parte do intelecto humano esse intelecto, a nossa principal vantagem, uma das principais vantagens, o intelecto humano e a nossa facilidade. Os nossos polegares opositores, são as principais vantagens aí dos seres humanos em relação aos outros animais, então não dá para comparar outro animal em relação ao ser humano. Isso é um ponto, não dá para abandonar esse elemento natural. E o outro ponto é a questão da ética, que em algum momento, se você come carne, se você não é vegano, você vai ter que concordar que não dá para fugir dessa discussão, Não dá para fugir do ponto de que ou eu estou ok com os animais morrendo para que eu possa comer a carne deles e sobreviver, ou eu não estou ok com isso e paro de comer carne. Então eu entendo os dois pontos, só que não dá para um anular o outro. E para mim o principal ponto do debate é esse, a gente não esquecer esses dois elementos. A discussão moral, eu acho que ela é super válida e acho que é um dilema muito difícil de resolver moralmente, Dizer que você é ok com a morte de um outro ser vivo para que você fique vivo, e não dá para fugir dessa discussão, independente do que você coloque. Ela pode ser inevitável, inclusive, É inevitável, aliás, pode ser que seja inevitável matar outro ser vivo para que você sobreviva, entendo o que é, na verdade. Ao mesmo tempo que eu não posso abandonar a discussão natural de que o ser humano é definido como naturalmente onívoro. Então, na minha cabeça de jerico, num cara que não estudou nada desse tema, o que eu entenderia eu entendo os veganos e concordo com eles do ponto de vista moral, ou melhor dizendo, acho que eles têm ótimos argumentos moralmente falando, tá certo? Porém, eu discordo quando eles esquecem ou preferem não colocar em conta a natureza humana e o fato de que não dá para comparar. No mundo, no planeta Terra, não dá para comparar um animal com um ser humano. Não dá para comparar o sofrimento de um animal com o sofrimento do ser humano. Não dá para comparar a legislação de um animal com a legislação de um ser humano. Então, acho que esses são meus 2 centavos longos sobre o tema. Vamos seguir aí. Não tem noção de que você prendeu eles numa cadeia. Não é assim que funciona. Não tem noção de estado, de local, de ambiência, não. Não, eles têm. Você coloca o seu sentimento, Henrique, que eu tenho certeza que você é uma pessoa maravilhosa, no sentimento de uma vaca.
Não, mas elas sentem dor. A ciência comprova que a vaca... Na produção de leite... Quando a Ju fala, a ciência comprova que não sei o quê, ela tá fazendo um argumento de apelo à autoridade, né? Que é quando eu coloco algum elemento na minha fala que valide, né? Ou seja, um elemento de autoridade. Olha, não sou eu que tô dizendo, isso aqui é a ciência. Olha, não sou eu que tô dizendo, isso aqui segundo o órgão tal, a pesquisa tal. Isso aqui é verdade. Então, ela usa um elemento de autoridade ali na fala dela. Você vem e você engravida a vaca forçosamente, e uma vez que esse animal, ele tem o filho, ele é retirado da sua mãe, a vaca corre atrás dele chorando. Isso tem vídeos, E depois disso, qual é a crueldade disso? Evita doenças, evita animais problemáticos no futuro. Inseminação artificial é melhoramento genético. Inseminação artificial é o futuro. E que você sabia que antigamente, quando não tinha inseminação artificial, nascia 50% bezerro, 50% bezerra, e esses bezerros que não tinham uso, esses sim, eram eliminados. Simplesmente não existe isso mais, porque hoje na inseminação artificial nascem 95% bezerras. A questão eu tô respondendo uma pergunta que você tá me falando. O que você vai fazer com os animais? Primeiro, se você começou um a atropelar o outro ali, né? Parar de fazer essas inseminações. O Henrique ignorou a evidência contrária que ela trouxe e já foi para um outro ponto. Inseminações forçadas vão ser produzidos muito menos animais. Ele ignorou a objeção dela e manteve o ponto dele, né? Ele não debateu. Aí não é debate, né, pessoal? Como eu falo, esse tipo de situação não é debate, isso aqui é heurística. Para eu poder debater, eu preciso levar a objeção do outro em conta e negá-la, ou concordar com ela, ou refutá-la, enfim. Quando eu só passo, tudo bem, você falou. Agora, como eu tava dizendo, segundo não sei o que lá, você ignorou completo, né? Aí não flui o debate. Os animais para que eu quero menos animal? Muito menos animais para vocês serem explorados. Eu quero alimentar o mundo. Eu não quero saber se você quer ser vegano ou não. Eu quero alimentar o mundo com nutrientes de qualidade. E aí, de novo, nós vamos entrar em outro... Eu acho que eu fiz aquele exercício, né, na parte 1, mas vocês viram que eles aplaudiram o rapaz ali, né? Todo mundo aplaudiu dando risada da cara dela. Vamos ver se tá rolando o mesmo aplauso. A galera tá super comprando o lado dos veganos também, nos comentários desse vídeo. Aqui, ó, até curti. Quase 2,5 milhões de visualizações. Vamos ver os comentários. Esse assunto é complicado, eu acho que deveríamos fazer um churrasco. Meus ancestrais vão criar maior que flecha para caçar repolho. Regra do próximo debate. Proibido bater palma. 13 mil curtidas. Então, galera, como eu falei pra vocês, apesar da palma parecer um negócio legal, isso aí, tamo junto e tal, pro grande público, pro seu público, ele sempre vai concordar com você. Os seus amigos, o pessoal que tem partidarismo do seu ponto de vista, eles vão concordar com você. Se você plantar bananeira, der risada, jogar, sei lá, plantar bananeira, fazer qualquer coisa, eles vão concordar com você. O grande público vai olhar isso e vai ver isso como criancice, arrogância. Então, cuidado, tá? Ali parece legal porque tá todo mundo pensando igual. Mas qual que é o ponto? Você tem uma mulher contra 30 pessoas. E se essas 30 pessoas começam a bater palma, nossa, que borra, a dar risada, vocês acham que isso reforça um gatilho de injustiça ou não? É simples de pensar isso, não tem que ser um gênio. Eu tenho uma pessoa contra 30 e os 30 estão batendo palma, demonstrando sinais de arrogância. O público geral vai ficar do lado de quem? Da pessoa que tá sozinha. Isso é simplesmente o gatilho básico, né, de injustiça chamado de underdog effect, o efeito do vira-lata, é Davi contra Golias. Então, cuidado, tá? Vocês vão para um debate, cuidado para não ficar nossa, que burro, demonstrando sinais de autoridade, de arrogância, na verdade, né? Não é nem de autoridade, é de arrogância, que o público que tiver em volta tende a não concordar com você, quando você começa a ter atitudes arrogantes. Cuidado. Não, mas as plantas, elas fornecem, e você que começou o assunto, as plantas, elas fornecem nutrientes de qualidade. Tudo bem. Hoje você tá, inclusive, estimulando a fome. Tesourado. Obrigado, viu? Parabéns, pela coragem. Parabéns pela coragem. O rapaz foi educado aqui no final, né? Enfim, vamos pro próximo. Impossível salvar o planeta sendo vegano. Impossível salvar o planeta sendo vegano. Vamos lá. Um prazer. Qual que é seu nome? Meu nome é Giovana Poker, eu sou advogada animalista. E eu tô aqui tanto pessoalmente como vegana, também profissionalmente representando os animais. Ele não é salvar o mundo, né? Porque a gente sabe que existem diversas questões sociais. Então o objetivo do vegano não é salvar o mundo. Então a Giovana já começa desmistificando um espantalho, que é quando a outra pessoa cria um espantalho, enfim, o outro lado cria um espantalho do que você está falando e bate naquele espantalho. Então ela já começa tirando, olha, o nosso foco aqui não é salvar o mundo, o nosso foco é
E aí o cara vai falar agora. Econômicas, enfim, que são problemáticas na nossa sociedade e precisam ser resolvidas de diversas maneiras. Com certeza. Mas o veganismo, ele tem um pressuposto básico, né, de respeito a todo ser senciente. O que por si só... Mas eu também, viu? Sim, mas de fato isso teria o viés de solucionar muitos dos problemas que nós temos sociais e também em relação à exploração animal, que é... Muitos dos problemas sociais seriam resolvidos se nós tivéssemos o pressuposto... Deixa eu ver de novo. E por si só, mas eu básico, né, de respeito a todo ser senciente. Respeito a todo ser senciente. E esse pressuposto causaria como efeito, segundo a Giovana, a melhoria... Muitos dos problemas que nós temos sociais. A solução, na verdade, de muitos dos problemas sociais. Isso para mim ficou vago. O próximo ponto que ela vai falar, eu entendo. E também em relação à exploração animal, que claro. É onde a gente tem o nosso ponto... Esse é o ponto principal, obviamente. Agora, como que... Eu vejo muitas melhorias, de fato, eu consigo entender muitas melhorias, ou que veganos podem considerar melhorias, quando você respeita seres sencientes, né? Consigo entender mesmo. Muitas melhorias, de fato. Muitos crimes contra animais, inclusive. Mas tem muita situação que não me parece fazer sentido também. Como que uma pessoa, numa situação de vida precária financeiramente, se ela não tem condições financeiras, o que ela vai fazer? É mais barato comprar uma caixa de ovos e uma caixa de leite, ou com esse mesmo valor ela consegue comprar a mesma quantidade de alimentos de alimentos veganos, vamos colocar dessa forma, para obter a mesma quantidade de proteínas. Eu acho pouco provável, né? O preço de uma caixa de leite mais uma caixa de ovos, para você ter a mesma quantidade de nutrientes, de proteínas, por exemplo, comprando alimentos veganos, acredito que não dê para fazer. O alimento vegano, ele obviamente vai ser muito mais caro, ou você precisa de uma quantidade muito maior, sei lá, quantos pé de alface você precisa comer para ter a mesma quantidade de nutrientes que uma caixa de ovos, né? Mas enfim, para mim ficou vago esse ponto dela. Principal. Eu ouvi você comentando, né, que os animais não possuem racionalidade. E isso é um fato científico que já é comprovado. Agora, a postura da Giovana, né, Carol? As costas arqueadas, a mão ali... Eu não gosto da mão por baixo da mesa, já falei várias vezes, mas a mão dela também repousada sobre as pernas. Então, uma fala mais fluida, calma, transmitindo confiança, autoridade. Show de bola. Não sei se você já leu a Declaração de Cambridge sobre a consciência animal, onde neurocientistas do mundo inteiro atestaram que os animais possuem os mesmos substratos neuroanatômicos e neuroquímicos que nós, seres humanos, temos no nosso cérebro. Sim, que eles são seres sencientes. São seres sencientes. Sim. E possuem racionalidade. O que é isso? É a possibilidade do animal sentir dor, prazer e ter vontades próprias. Tá, mas quando você fala assim, fica parecendo que eles são seres pensantes como nós humanos. Eles não têm o mesmo nível de raciocínio que nós temos. Isso é comprovado cientificamente. Porque a racionalidade é... A opositora, né, a Giovana, concordou com a Ju. Eu concordo com você. É Giovana, né? Isso, só pra concluir, a racionalidade ela é um atributo. Tema, porque esse é o outro tema, Gi. Sim, mas eu gostaria de comentar que o veganismo visa a exclusão desse tipo de exploração. Tá, poxa, esse cara aí atrás, lá no fundo, come... Ele é vegano? Rapaz. Não, porque a partir do momento que nós reconhecemos... Porque ele é canibal, ele tá se alimentando, tá pegando os veganos e fazendo picadinho. Um rapaz que é desse tamanho não comendo carne. Como legítimo, né? Você instrumentalizar o corpo de outro ser senciente, nós estamos então autorizando a instrumentalização de seres humanos que também têm uma racionalidade diminuída ou não possuem racionalidade? Hoje é porque, na minha visão, você nega muita coisa quando você fala isso. Você nega principalmente uma herança... cultural gigantesca e uma questão até anatômica e fisiológica do nosso corpo, porque como caçadores-coletores, nós tivemos diversas mudanças no nosso corpo, por exemplo. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Não dá para negar a nossa tradição biológica, a nossa herança evolutiva. Não dá para negar isso, né? Você pode querer negar, você não pode, mas você pode querer negar, mas na prática não é assim que funciona, né? O ser humano ele tem uma tendência a caçar, a coletar, ele naturalmente tem uma dieta onívora. Então... O aumento do nosso cérebro, a nossa fala. O ser humano é um ser Você falou, carnívoro. Deixa eu falar só um minuto. O aumento, por exemplo, do nosso intestino delgado, que é responsável até mesmo por digerir essa carne de forma completa. Então, eu preciso que você entenda, primeiro, o tema é impossível salvar o planeta sendo vegano. O que você está me dizendo... Não leva para esse lado. E segundo, ignora completamente a nossa cultura, a nossa herança. Eu, Juliana e outras milhões de pessoas brasileiras e mundiais escolhem não ignorar.
Eu acredito certo, que a mas carne a nossa foi herança, você diz que isso é evolução em relação a quê? O tratamento com os outros animais? Também, com certeza. Você imagina como é que era quando a gente caçava esses animais. Acredito que era muito menos cruel do que é hoje em dia, mas a grande questão é que nós temos a racionalidade para poder escolher a forma como nós vamos sobreviver. Que na época que nós éramos caçadores, a gente era menos violento do que hoje? Exatamente, porque... Essa eu quero entender também. Essa daí me surpreendeu. Esse é um ponto que eu acho bem difícil de defender. Porque nós éramos... Bem difícil de defender. Primeiro que você não tinha direitos humanos para argumento de conversa, né? Você podia, por exemplo... Direitos humanos não, você não tinha legislação por si. Você não tinha lei, né? Enfim, não tinha lei. Você poderia, se você quisesse, o ser humano estuprar de fato. Não inseminação, estuprar animais, se ele quisesse, a bel prazer. E não tinha lei para isso. Já começa por aí. Mas vamos ver, eu quero ver o ponto dessa camarada aí. Caçadores, a gente era menos violento do que hoje? Exatamente, porque eram animais que tinham vida livre, não eram reproduzidos artificialmente, confinados em larga escala da forma como eles vivem hoje, abatidos de maneira instrumental da forma como existe hoje, e a alimentação era baseada estritamente no necessário para a sobrevivência, ao contrário do que acontece hoje. Esse ponto da Giovana eu concordo completamente. De fato, você matava um animal quando você queria comer, ou quando você precisava estocar, enfim, ou antes de você entrar numa situação climática dificultosa para caça. Então, antes, por exemplo, do inverno, era comum caçar e acumular a caça, né? E, enfim, estocar esse alimento para passar por uma situação. Era comum estocar alimento, por exemplo, antes de viajar. Hoje a gente não come só para sobreviver, né, pessoal? Obviamente a gente come para sobreviver, mas o milkshake que você toma, o McDonald's que você pega depois da balada, né? Não necessariamente você precisaria daquela comida. Você poderia esperar e comer até um outro horário, fazer um jejum maior, né? Então esse ponto eu entendo que a indústria alimentícia ela é uma indústria, né? Ela é um plano de negócio. Vamos seguir aqui, eu tenho uma dúvida depois que eu vou perguntar pra ninguém, não vai ser respondida pra ninguém. Se você souber, você que tá vendo esse vídeo, se você for vegano, me ajude a compreender isso. Se você não for vegano também. Que nós consumimos muito mais produtos de origem animal do que seria o necessário para uma pessoa que é onívora, inclusive. Gi, deixa eu te falar, A Ju tratou com bastante leveza, né? Manteve um sorriso no rosto e continua falando. Comentei sobre isso. A floresta não é esse bichinho lindo, maravilhoso que vocês assistem na Disney, gente. É selvagem. Eu assisto documentários de vida selvagem, até porque trabalhando como advogada animalista, nós, como caçadores pela liberdade dos animais. Mas, cara, na moral, me surpreende muito esse ponto dela, de falar que hoje em dia é menos cruel do que antes. Não existia lei. Ela, inclusive, como advogada, não existia legislação que impedisse o ser humano. Pensa aí, 30 mil anos atrás. Literalmente não tinha legislação que impedisse o ser humano de fazer o que ele quisesse com o animal. Do jeito que ele quisesse e pelo motivo mais torpe possível. Não existia lei. Isso é um fato. Tá certo? Você consegue ver aqui agora, ó, colocando aqui pra vocês, a partir de que momento na história que começa a ter legislação animal, que o animal começa a ser amparado e protegido pela lei. Isso é muito recente e essa moça vai falar que hoje em dia é menos cruel do que numa época que não tinha lei nenhuma. Cara, isso me parece não tem outra palavra, isso parece uma viagem maluca, uma utopia, sabe? Me parece um ponto muito ilógico. Enfim, vamos seguir aqui. Não era nem pra eu estar interrompendo tanto assim, que não tem nada a ver com esse debate. Você não me deixa falar. Né? Que não é o caso dos domésticos. Falar. Não adianta, assim, você veio conversar, não foi? Então, exato. Por favor, deixa eu falar só um pouquinho. Na floresta, a vida selvagem é super violenta. Qualquer pessoa em casa que assistir um documentário vai saber do que eu tô falando. Animal não mata fofinho. E a gente, como caçador-coletor, pra sobreviver... Mata fofinho é boa. Nós não éramos fofinhos também. Não, então você acha que hoje nós somos fofinhos com os animais? Somos amorosos. A questão é nós não... Boa, usou o estratagema número 5 contra a Ju. Ela pegou a fala da Ju, fofinho, e jogou de volta. Então quer dizer que hoje a gente é fofinho, né? Já que você tá falando que não era, então hoje a gente é amoroso, né? Do jeito que a gente abate o animal. Então ela pegou a fala e jogou de volta. Estratagema número 5. Não éramos. Você tá falando que era muito melhor, que a vida era muito menos violenta. Não, eu estou dizendo que hoje nós temos condições tecnológicas e científicas de ter uma vida livre da exploração animal. Nós não precisamos nem caçar e nem não precisa. Eu escolho comer carne. Isso, mas é uma escolha, não uma necessidade. Não, mas todo ser humano é onívoro. Pra mim, pro meu corpo é uma necessidade. O seu corpo é um corpo humano, ele é onívoro. Ele pode se alimentar de produtos de origem animal ou de origem vegetal. Herança, negar o que a carne trouxe como evolução, a nossa anatomia, a nossa fisiologia, o nosso cérebro, a nossa fala, gente, o nosso raciocínio. Olha estudo. Tem estudo que comprova o tanto que a carne evoluiu na nossa fala. E se hoje nós somos tão evoluídos, que tal escolher
que não explorá-los mais? Bem, se nós temos essa evolução moral... Nossa senhora, agora ficou caótico. Ah, babi, vovó, um berrando, uma berrando mais que a outra, uma atropelando a outra. Fazer com que eles levem uma vida digna até cumprirem sua função. Mas, de novo, você passou 5 minutos falando e não falou do tema. Sim, o tema é exatamente esse. O veganismo não tem como pressuposto básico salvar o mundo. O veganismo... Acabou? Obrigada. Doideira. Debate interessante, cara. Debate interessante mesmo. Não vou mentir, não. Acho que esse é um dos debates que eu tô mais envolvido. Tô achando muito interessante. Esse debate tá muito longo, tá muito bacana. Eu falo demais, eu analiso. Tem gente que às vezes comenta assim: nossa, mas ele fica parando. Esse é um canal de análise, seu jumento, já que é um vídeo sobre debate sobre animais. O seu jumento, esse é um canal de análise. Então, se você não quer análise, vá pra outro canto. Tá certo? Se você quer que esse vídeo continue, que eu faça uma parte 3, ou que eventualmente eu faça uma live vendo todo esse debate, ao invés de ficar parando toda hora, eu já faço isso numa live, mato isso de uma vez. Comente aqui que você quer a parte 3 desse vídeo, tá certo? Muito obrigado a quem assistiu, vou ficando por aqui, um grande abraço, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo, comentar, e a gente se vê no nosso próximo vídeo, valeu!